A aula de hoje é a diferença entre ver, vir e as conjugações, porque tem algum momento lá que elas ficam iguaizinhas e aí dá uma confundida na cabeça. Vem comigo. Oi, meus amores, tudo bem? Sou a Chay, aqui do Português Redação Aula da Chay. E hoje eu vou estudar com vocês bem explicadinho, bem bonitinho. Preparei uns slides lindos e maravilhosos para te ajudar entre ver e vir e o momento em que eles ficam iguais, porque tem um momento que a conjugação dos dois fica vir. E aí você não sabe se é o vir de está vindo, se é o vir de ver. Dá uma confundida aí. Então preparei um slide, vou ficar aqui no cantinho para vocês e a gente vai estudar isso junto e você não vai errar mais. Aproveita que você está aqui, que eu não subi pro cantinho da tela ainda, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, porque todos os dias, às 15 horas, tem vídeo novo. Eu te quero aqui comigo. Se você tem uma sugestão de tema, uma sugestão de método, uma sugestão de assunto, já comenta aqui embaixo, porque com certeza eu vou te ajudar. Todos os comentários sempre viram pauta de estudo, né? Então, vocês falam o que vocês querem estudar e eu forneço da maneira como eu consigo, da minha melhor maneira possível, para estudar junto com vocês. Vou pular ali para cima. Como eu gosto muito de trabalhar com desafios, não seria diferente. Dá uma olhadinha aqui que eu coloquei para vocês uma perguntinha. Como você diria ali? Qual é a certa? Qual é a errada? Olha só. Qual das frases abaixo está correta? Se eu a vir hoje, aviso que você quer visitá-la. Se eu a ver hoje, aviso que você quer visitá-la. E aí, qual das duas que você marcaria como a correta? Até o final desse vídeo eu te ajudo a pensar e depois a gente vê se o que você respondeu de fato está correto ou não, tá? Para isso, a gente agora vai de fato começar e vai cair no conteúdo. Antes da gente entrar no ver, no vir, eu quero que você dê uma olhadinha nesse próximo slide que eu vou colocar aqui embaixo, que ele vai falar nada mais, nada menos que radical, ó. Vou mudar aqui. Radical. Chay, você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver o radical agora com o ver e com o vir? Eu quero que você lembre o que é um radical, certo? O que é o radical dentro de uma palavra? Radical é aquela parte que não varia, certo? A menos que o verbo seja um verbo irregular, tá? Mas aqui eu estou falando do ver e do vir nesse momento. Por que ele não varia? Ele é a parte que carrega o significado. Então, quando eu digo isso, ele fica igual e dali em diante ele muda. Dá uma olhada no exemplo, olha só. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é verbo entender. Eu entendo. O que mudou? Até onde que ele fica sem mudar? Até o entende, né? Até o D, tá? Mudou entendou, mudou o O. Entendes, mudou o ES. Entender, mudou o E. Entendemos, mudou o mos. Entendeis, mudou o eis. Entendem, mudou o em, tá? Por que a língua portuguesa é tão dificultosa em relação aos verbos? Porque cada tempo, cada modo tem seis conjugações diferentes por cada tempo e cada modo. Então, cada tempo e cada modo você varia em 6. Diferente do que acontece com o inglês, que você coloca ing, fica tudo mais fácil. Falei muito disso no vídeo do se você utiliza o agente ou você utiliza o nós. Vou deixar o link aqui embaixo. Que é um vídeo que te faz pensar nessa simplificação que a língua inglesa tem e que a língua portuguesa não tem, mas vem buscando ter. Mas tudo bem. Você então entendeu que até certo ponto o verbo ele carrega um significado e ele tem a sua parte invariável e depois dali vai variar porque mudam as pessoas. Isso também vai acontecer com o verbo ver e com o verbo vir, tá? Só que tem um momento que acaba ficando igual. E aí a gente custa entender porque tem um momento que fica igual. E na hora que fica igual eu digo, meu Deus, tá significando o quê? Quando eu tenho verbo irregular, é aquele que, diferente do exemplo anterior, eu tenho um verbo regular que ele não altera o radical. O irregular são desses que alteram o radical. Aí formou a confusão na cabeça, tá? Aí formou a confusão na cabeça. Mas a gente já viu agora como é, né? O radical, relembrou o radical, a parte da palavra. Vimos que temos verbos regulares, como entendemos, que a gente colocou aqui. E vimos
que tem verbo irregular. O verbo irregular que eu posso te dar aqui de exemplo, o verbo ir. Verbo ir já começa, eu vou. Não tem, ó, ir e R. Vou, V-O-U. Tá? Isso é ser irregular. Regular mantém uma estrutura igual. Irregular vai variando o radical em cada conjugação. Aí eu vou chegar agora, mudando de slide aqui para vocês, no ver e no vir. Dá uma olhadinha ali, ó. Ver. Ver significa, no infinitivo, é o verbo que significa olhar, observar, enxergar. Verbo ver, beleza. Verbo vir. Significa descolar-se até um lugar, encaminhar-se. Então, vir é de andar, do verbo ir, tá? E ver é verbo regular. Então, já começa com duas situações agora. Eu tenho o ver, de enxergar, e eu tenho o vir, que é um desdobramento, tá bom? Junto com o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai, eu vim, eu vir, tá? Então, você tem que pensar nesses desdobramentos que o verbo te causa. Sinônimos e outras situações que vão ajudar a gente a compreender. Mas continua ali embaixo. Eu coloquei para vocês todo o subjuntivo do verbo ver, tá? E dentro do subjuntivo do verbo ver, eu vou ter o vir, que não vai ser o vir de deslocar-se, vai ser o vir de enxergar. Porque você dá uma olhadinha aqui embaixo, a tabela, ela começa pelo presente do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é quando te causa um futuro, né? Um presente duvidoso, um futuro duvidoso, um passado duvidoso, tá? Então, olha só, porque subjuntivo não te dá certeza nenhuma. Que eu veja, depois pretérito imperfeito, que eu visse, que tu visses, que ele ou ela visse. E aí a gente chega no futuro. Se, né? Vem acompanhado desse se, desse quando, podia ser também. Quando eu vir. Não é quando eu vir de deslocar. É quando eu vir de enxergar, mas não para por aí. Ó, se tu vires, né? Se tu vê, ó. Ver, tá? Se ela vir. Então, se eu vir ou se ela vir. As pessoas insistem em falar se eu ver. Mas não é, tá? É se eu vir. Poxa, Chay, mas aí complica. Pois é. Mas o macete, a questão de não errar, tá em você saber que ele acompanha o se. Se ele acompanha o se, torna-se um pouquinho mais fácil. Ó, olha só. Eu até coloquei uma explicaçãozinha, caso você prefira bater um print, né? Por exemplo, eu coloquei ali assim pra você, ó. Quando você usa a frase se eu vir, lembrando que o subjuntivo é o modo verbal que expressa dúvida ou incerteza sobre a ação, você está falando do verbo ver no sentido de se eu a encontrar, mas no tempo verbal do futuro do subjuntivo. Então, ele vai te dar uma prospecção caso você a veja, né? Caso você a encontre, caso você veja mesmo, mas você vai utilizar o vir. Chay, se eu utilizar o ver, se tá errado? Tá errado, tá? Aqui é se eu a vir. Fica aqui o macete, que é dele ser sempre acompanhado do se. A gente volta pro desafio inicial. Como que você marcou? Dá uma olhada aqui em como ficou a resposta correta. Correta é a número 1, né? Porque, ó, se eu a vir hoje, aviso que você quer visitá-la, tá? Se eu a vir. Chay, mas aí se eu falar, se eu a ver, a pessoa vai entender? A pessoa vai entender. Entender, ela vai, tá? Isso é fato. Mas não estará correto. Comunicação você vai conseguir fazer, mas correto gramaticalmente não estará. Aí você pode escolher também. Se você falar assim pra mim, Chay, mas eu ainda não entendi em como identificar a diferença de um pro outro. Eu ainda não sei qual é a diferença de um pro outro. Dá mais uma olhadinha ali embaixo. Primeiro você tem que pensar em qual é o sentido que você quer dar para a sua frase, tá? Se é o sentido de deslocar ou se é o sentido de enxergar. Isso vai contar para você, tá? Você tem que ter definido o que você quer falar, né? Uma vez que você tem definido o que você quer falar, já fica um pouco mais fácil de te direcionar em relação à ação verbal.
né? Agora, se você não sabe o que você quer falar, aí a gente vai ter um problema. Mas se você sabe o que você quer falar, aí você tem que analisar ali, ó. Eu botei aqui pra vocês que vai falar do verbo vir, ou seja, sentido de deslocamento, né? Ou do verbo ver, tem sentido de olhar. Então, você quer olhar ou você quer se deslocar? Aí, continua que eu botei ali assim pra vocês também. Que além disso, ó, no subjuntivo expressa incerteza, tá? Então, tem que ser se você, se eu. Já se não é uma incerteza, você não vai precisar colocar o se. Se você não colocar o se, não é ver no subjuntivo com a ideia de enxergar. Aí vai ser com a ideia de deslocar-se. Coloquei alguns exemplos agora aqui embaixo que talvez fique também um pouquinho melhor para você. O primeiro tá assim: se ela vier à festa, prometo que entregarei o presente. Se ela vier, beleza, deslocar-se. Se o Fernando vier aqui procurando por mim, digo a ele que não estou. Depois, se você vir a minha irmã, enxergar, avisa ele que cheguei bem. Se você vir o diretor, explico que o problema discutido na última explico a ele o problema discutido na última reunião. Olha as duas primeiras e as duas segundas. As duas primeiras, se ela vier, se o Fernando vier, é deslocamento. Agora, olha as duas últimas. Isso aqui, ó, é enxergar, é ver a pessoa. Porém, no subjuntivo, futuro do subjuntivo, vem o ser e é o vir. Meus amores, espero que vocês tenham entendido essa diferença, né? Entendido o contexto de um, contexto do outro, que fica um pouco mais fácil pra você. Ficou com dúvida ainda? Manda aqui pra mim. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais. Tô todo dia postando, dando um oizinho pra vocês, postando uma diquinha, tá? E respondendo as perguntinhas. Beijo, não esquece que todos os dias às 3 horas tem vídeo novo aqui no canal.